Interprete o enunciado da questão. É um passo extremamente importante, porque se você não entender o problema que está sendo colocado, vai ficar muito difícil encontrar a sua solução. E o problema é: a engenharia de software considera diversos aspectos para a garantia da qualidade. Os requisitos funcionais definem como um sistema deverá se comportar em relação às suas funcionalidades básicas. Já os requisitos não funcionais avaliam outros aspectos do software. Veja que o autor, ao apresentar o problema, ele já faz uma recapitulação teórica, dizendo: requisitos funcionais é funcionalidade básica do produto de software. Requisitos não funcionais são outros aspectos do produto de software. Até aqui nós vimos a chamada contextualização da questão. Foi colocada uma dada situação para apresentar a questão. O último período do enunciado é a apresentação da pergunta que deve ser respondida. Portanto, ela deve ser lida com muita atenção. Vejamos. São exemplos de requisitos não funcionais a serem considerados em um software. Portanto, atente que o autor apresentou requisitos funcionais e não funcionais, mas a pergunta é: requisitos não funcionais, quais são? No nosso roteiro, nós devemos recapitular mentalmente a teoria sobre a questão apresentada e, em seguida, ler e analisar as alternativas propostas. Ainda que o autor já tivesse apresentado, vamos reforçar isso. Requisitos não funcionais são de dois tipos: restrições, como prazo, custo, aderência a algum tipo de legislação. E uma outra categoria são as qualidades do produto de software, como segurança, desempenho, usabilidade, acessibilidade, portabilidade, escalabilidade, manutenibilidade, testabilidade e muitos outros termos que terminam com "dade" e que representam propriedades do produto de software. Seguindo, o passo 3 diz: se você conhece a alternativa correta, marque e vá para a questão seguinte. No entanto, nós vamos desconsiderar esse passo por questão didática e vamos continuar apresentando os demais passos. Agora nós vamos excluir as alternativas que são pegadinhas, aquelas alternativas que apresentam termos conflitantes, termos sem sentido para a situação colocada, etc. Vejamos. Na opção A temos segurança, que é a capacidade de um sistema de proteger-se contra acesso indevido de forma deliberada ou acidental. É também a capacidade do sistema operar sem falha catastrófica. Ok, é um requisito não funcional. Desempenho. Velocidade do produto de software, é o seu tempo de resposta. Ele também é chamado de performance, num termo não traduzido. Estresse. É um tipo de teste que a gente submete o produto de software a situações extremas. Portanto, aqui nós já temos uma pegadinha. Se o estresse é um tipo de teste, ele não é uma propriedade do produto de software. E sistema, a última opção. Ora, sistema não é a propriedade de um sistema. Isso aqui é uma pegadinha recursiva, portanto, de novo, pegadinha. Bom, esta alternativa A está excluída, mas antes disso nós vamos olhar as demais alternativas para ver se os termos estresse e sistema se repetem, e aí nós estamos excluindo outras alternativas. Nesse caso, eles não se repetem, e nós vamos para a alternativa B. Usabilidade. É o grau de facilidade com que um usuário consegue interagir com o sistema, usar. Esta é uma propriedade que deriva da interação humano-computador, da EHC. Segurança, nós já tratamos na questão anterior. Aceitação. Pode ser um tipo de teste, chamado teste de aceitação, ou de homologação, ou de validação, mas então não é uma propriedade do produto de software. É uma atividade feita pela engenharia de software.
Ou então, aceitação, ato de aceitar. Portanto, é uma atitude humana. E se é uma atitude humana, não é uma propriedade do produto de software. Portanto, pegadinha novamente. E agora nós vamos, de novo, repetir a análise nas demais opções para ver se a pegadinha se repete. Vejam, na questão 1 está excluída. Na questão 2, aceitação está excluída. Na questão 4, aceitação está excluída. Na questão E, aceitação está excluída. Logo, sobra apenas a alternativa C, usabilidade, segurança, desempenho e confiança. O último passo, que nós nem vamos utilizar, seria, de novo, dar uma relembrada na teoria e analisar todas as alternativas, que agora são válidas, porque já tínhamos excluído as pegadinhas, para descobrir a correta ou aquela que mais se aproxima do nosso entendimento. Muito obrigado e os aguardo na próxima videoaula de Engenharia de Software. Olá! O tema desta videoaula é requisitos não funcionais, como ele está apresentado na questão 25 do ENAD 2014 do curso de ADS. Inicialmente, vamos ver o nosso roteiro de passos para a solução desse tipo de problema. O passo 1 é leia e interprete o enunciado da questão. É um passo extremamente importante, porque se você não entender o problema que está sendo colocado, vai ficar muito difícil encontrar a sua solução. E o problema é: a engenharia de software considera diversos aspectos para a garantia da qualidade. Os requisitos funcionais definem como um sistema deverá se comportar em relação às suas funcionalidades básicas. Já os requisitos não funcionais avaliam outros aspectos do software. Veja que o autor, ao apresentar o problema, ele já faz uma recapitulação teórica, dizendo que requisitos funcionais é funcionalidade básica do produto de software. Requisitos não funcionais são outros aspectos do produto de software. Até aqui nós vimos a chamada contextualização da questão. Foi colocada uma dada situação para apresentar a questão. O último período do enunciado é a apresentação da pergunta que deve ser respondida. Portanto, ela deve ser lida com muita atenção. Vejamos. São exemplos de requisitos não funcionais a serem considerados em um software. Portanto, atente que o autor apresentou requisitos funcionais e não funcionais, mas a pergunta é: requisitos não funcionais, quais são? No nosso roteiro, nós devemos recapitular mentalmente a teoria sobre a questão apresentada e, em seguida, ler e analisar as alternativas propostas. Ainda que o autor já tivesse apresentado, vamos reforçar isso. Requisitos não funcionais são de dois tipos: restrições, como prazo, custo, aderência a algum tipo de legislação. E uma outra categoria são as qualidades do produto de software, como segurança, desempenho, usabilidade, acessibilidade, portabilidade, escalabilidade, manutenibilidade, testabilidade e muitos outros termos que terminam com "dade" e que representam propriedades do produto de software. Seguindo, o passo 3 diz: se você conhece a alternativa correta, marque e vá para a questão seguinte. No entanto, nós vamos desconsiderar esse passo por questão didática e vamos continuar apresentando os demais passos. Agora nós vamos excluir as alternativas que são pegadinhas, aquelas alternativas que apresentam termos conflitantes, termos sem sentido para a situação colocada, etc. Vejamos.
Na opção A temos segurança, que é a capacidade de um sistema de proteger-se contra acesso indevido de forma deliberada ou acidental. É também a capacidade do sistema operar sem falha catastrófica. Ok, é um requisito não funcional. Desempenho. Velocidade do produto de software, é o seu tempo de resposta. Ele também é chamado de performance, num termo não traduzido. Estresse. É um tipo de teste que a gente submete o produto de software a situações extremas. Portanto, aqui nós já temos uma pegadinha. Se o estresse é um tipo de teste, ele não é uma propriedade do produto de software. E sistema, a última opção. Ora, sistema não é a propriedade de um sistema. Isso aqui é uma pegadinha recursiva, portanto, de novo, pegadinha. Bom, esta alternativa A está excluída, mas antes disso nós vamos olhar as demais alternativas para ver se os termos estresse e sistema se repetem, e aí nós estamos excluindo outras alternativas. Nesse caso, eles não se repetem, e nós vamos para a alternativa B. Usabilidade. É o grau de facilidade com que um usuário consegue interagir com o sistema, usar. Esta é uma propriedade que deriva da interação humano-computador, da EHC. Segurança, nós já tratamos na questão anterior. Aceitação. Pode ser um tipo de teste, chamado teste de aceitação, ou de homologação, ou de validação, mas então não é uma propriedade do produto de software. É uma atividade feita pela engenharia de software. Ou então, aceitação, ato de aceitar. Portanto, é uma atitude humana. E se é uma atitude humana, não é uma propriedade do produto de software. Portanto, pegadinha novamente. E agora nós vamos, de novo, repetir a análise nas demais opções para ver se a pegadinha se repete. Vejam, na questão 1 está excluída. Na questão 2, aceitação está excluída. Na questão 4, aceitação está excluída. Na questão E, aceitação está excluída. Logo, sobra apenas a alternativa C, usabilidade, segurança, desempenho e confiança. O último passo, que nós nem vamos utilizar, seria, de novo, dar uma relembrada na teoria e analisar todas as alternativas, que agora são válidas, porque já tínhamos excluído as pegadinhas, para descobrir a correta ou aquela que mais se aproxima do nosso entendimento.